Pessoal, hoje vamos falar sobre Saragoça, na Espanha. Saragoça é uma cidade que une história única e um futuro tecnológico promissor, com ótimas oportunidades para a galera que trabalha com tecnologia da informação, tá bom? Saragoça foi fundada pelos romanos no século I a.C., com o nome César Augusto, em homenagem ao imperador Augusto. Saragoça passou por domínio visigodo e depois muçulmano, e ela foi reconquistada pelos cristãos em 1118, pelo rei D. Afonso de Aragão. Hoje, além do peso histórico, Saragoça se destaca pelo contraste entre patrimônio preservado, como as duas catedrais que a gente está vendo aqui atrás, e pela inovação tecnológica. Saragoça é a única cidade da Europa com duas catedrais oficiais, galera. A Basílica de Nossa Senhora del Pilar e a Catedral del Salvador, né, Lacio. Ambas ativas e sede da mesma arquidiocese. Isso é único na Europa. Bom, Saragoça é interessante porque é localizada entre Madrid, Barcelona e Bilbao. E a quinta maior cidade da Espanha, com forte tradição industrial e logística. Então, Saragoça está se transformando em um polo de data centers. A AWS já tem uma região oficial aqui, operando desde 2022, né, na região de Aragão. Certo? Microsoft está construindo múltiplos centros de dados, né, e deve estar operando em breve. Aqui a gente encontra milhares de empresas de TI, certo? São cerca de 1.300 empresas de tecnologia da informação que atuam aqui nessa região, beleza? Estão empregando cerca de 16 mil pessoas. Em relação a oportunidades para a DBA, grandes empresas, grandes consultoras como Deloitte, DXC, Ibernos, grandes bancos estão contratando profissionais de banco de dados. Beleza, galera? Você que trabalha com dados. Então, os principais bancos de dados mais utilizados aqui, o SQL Server, o Oracle e o Postgres está ganhando muita relevância, tá bom? Então, habilidades que são valorizadas: alta disponibilidade, performance tuning, replicação, segurança, backup e principalmente automação através de PowerShell e Python. Beleza? Salário médio aí para um DBA sênior aqui na região de Saragoça está entre 28 e 40 mil euros por ano, e um DBA sênior em torno de 50 mil euros por ano e mais, tá, galera? Então, uma oportunidade bem interessante, tá? É uma cidade que você encontra desde aspectos históricos muito preservados até questões realmente tecnológicas. Quando a gente estava chegando aqui em Saragoça, nós íamos de carro, é incrível a quantidade de parques eólicos. Você vê milhares de turbinas eólicas pela estrada e parques com energia solar, certo? Motivo pelo qual grandes centros de dados estão sendo montados aqui. Eu acho que é uma excelente oportunidade para você dar uma olhada, né, nessa cidade. Okay? Estude espanhol, é claro, mas assim, o espanhol tem uma proximidade muito grande com a língua portuguesa, né? Diferentemente do inglês, você pode encontrar facilidades, né, em vir trabalhar aqui na Espanha e especificamente aqui em Saragoça, certo? Então achei uma cidade muito legal, plana, tá? O clima agora está quente, né, bastante quente. O inverno costuma ser bastante frio, mas é uma cidade bem legal para se viver, tá bom? Então é isso, galera, um abraço e fique com Deus. Galera, estou aqui ainda em Saragoça, tá? Vou dar um passeio aqui e mostrar um pouquinho dessa linda cidade, as duas catedrais que eu falei, tá? Nossa Senhora del Pilar, e a outra catedral é o Silo, aqui na Europa, né?
é a única cidade da Europa que existem 2 catedrais oficiais, certo? Que são essas duas. Nós entramos dentro dessas 2 catedrais e realmente é uma coisa impressionante, tá? Se puder, eu vou deixar um pouco do vídeo, um pedaço do vídeo para vocês darem uma olhada, certo? Então é uma cidade plana, para quem tem filho é muito bacana, com muito jardim, tá? Muitas árvores, a galera aqui andando de trotinete, de patins, de bicicleta, é bem top a cidade. Gostei demais de visitar essa cidade e, bom, como eu te falei, em relação à tecnologia, tem muitas empresas de tecnologia vindo para cá, tá? Ou que já estão aqui. A AWS tem um grande centro aqui, certo? Os 3 data centers estão aqui na região aqui de Saragoça, certo? Saragoça faz parte da região de Aragão e a Microsoft está montando também vários centros de dados aqui na cidade, certo? Então tem muita oportunidade para a galera aí de TI, de banco de dados. Eu acho que vale a pena, se vocês pensam em migrar, certo? Considerar essa cidade também, tá bom? Achei bem legal. Beleza, galera? E aí, bom, vou falar um pouquinho de TempDB, certo? Para a galera aí do SQL Server, quando a gente instala o SQL Server, por padrão agora, a Microsoft ela está disponibilizando files da TempDB de acordo com a quantidade de core, né, que existe na máquina, certo? Não, eu sigo também esse padrão, obviamente, certo? Mas eu coloco um limite. Como assim? Por exemplo, se eu tiver uma máquina com mais do que 8 cores, o que eu faço? Eu vou criar 8 files, né, para a TempDB, e a cada 4 cores eu crio mais um file. Tá? E para ganho de performance, em ambiente de missão crítica, eu crio esses files em um disco exclusivo, separado, um disco de alta velocidade. Bom? Porque isso melhora, né? Diminui a contenção, a disputa entre o uso do disco, principalmente se você coloca no mesmo disco os data files, né, os arquivos de log e ainda realiza backup nesse disco. Aí é para matar a sua produção. Então, o que eu faço? Eu coloco os arquivos da TempDB em um disco separado, muito rápido, porque todas as operações, né, de order by, group by, insert into, operações que envolvem tabelas temporárias, praticamente tudo o SQL Server utiliza esses arquivos da TempDB. Se você tem memória suficiente, o SQL Server ele vai tentar utilizar a memória física, mas muitas vezes não vai ter, né, memória física suficiente. Muitas vezes, na maioria das vezes, você não vai ter disponível memória física suficiente. Então aí você vai trabalhar com seus arquivos de TempDB no disco, certo? Se você trabalha com Azure, ou mesmo com a AWS, essas empresas elas geralmente disponibilizam um disco chamado Ephemeral Disk, que fica junto à máquina, junto ao host. Tá? E aí é onde que você deve colocar os seus arquivos da TempDB. Tá? Porque geralmente são discos muito rápidos que ficam na própria máquina. Então você tem um ganho de performance muito grande quando você coloca esses arquivos nesse disco. Tem alguns macetes, tá? Mas enfim, de uma forma geral, é aí que você deve colocar. Eu costumo, né, utilizar praticamente todo o disco. Tá? Eu não deixo ligado a opção de auto-grow, de crescimento, né, porque eu já aloco praticamente todo o disco, certo? Para esses arquivos da TempDB. E eu crio apenas um arquivinho a mais para a TempDB com 1 mega, né, e eu coloco esse arquivo em um outro disco, certo? E eu ligo a opção de autogrow nesse arquivo. O que vai acontecer? A Microsoft, né, o SQL Server, ele não vai usar esse arquivinho de 1 mega, a não ser que tenha algum problema sério,
ou seja, que seus outros arquivos já chegaram ao limite de uso por algum processo que está ocorrendo e que não está comitando, então ele vai começar a utilizar esse arquivinho a mais, de 1 mega. E aí você tem que monitorar esse arquivinho, tá? Usando a ferramenta tipo Zabbix, né? Alguma ferramenta de monitoramento, tá certo? Porque se isso acontecer, você já tem que resolver de forma emergencial, porque tem algum problema acontecendo, tá certo? Então você vai monitorar esse arquivinho da TempDB. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus. E aí, se vocês pretendem um dia migrar ou mudar de cidade, eu vim aqui para a Europa, Saragoça é uma cidade interessante, tá bom? Grande abraço e desculpa aí a filmagem, porque eu não sou profissional, tá? Estou utilizando aqui a minha própria câmera. Aqui é apenas para dar uma ideia geral sobre a cidade para você, tá bom? Um abraço.